salvação, ela é a temática da igreja para o mundo. Pregar a salvação é a nossa missão, é a nossa responsabilidade confiada por Jesus Cristo. E quando nós falamos de salvação, nós estamos falando não apenas de você escapar da morte, do inferno, e não apenas de obter vida eterna, mas nós estamos falando de redenção plena. Às vezes a gente não tem muito claro na nossa mente, no nosso discernimento, nossa linha de raciocínio, o conceito da salvação. Simplesmente pensamos que salvação é não ir para o inferno. E muita gente confunde salvação até mesmo com a vida eterna. Ambas estão ligadas, mas não são a mesma coisa. Ter a vida eterna não é salvação, e salvação não é vida eterna. Mas uma está inserida na outra. A salvação começa com a vida eterna, mas a salvação não é a vida eterna. Portanto, o que é a salvação? Quais as implicações da salvação para a igreja? Parece um assunto que dominamos, ser um assunto que dominamos. Mas será que realmente nós temos o discernimento do que é a salvação? Será que nós sabemos do que realmente estamos sendo salvos? Qual é a minha convicção dentro desse processo de salvação? Falamos que para ser salvo, está contida na mensagem da igreja a respeito de salvação, falamos que para ser salvo basta crer em Jesus. E crer em Jesus é suficiente para que sejamos salvos. E citamos alguns textos para isso. Porém, entendemos de uma forma errada o que significa salvação. Porque, embora a salvação seja pautada na fé em Cristo Jesus, não significa apenas acreditar na sua vinda. Não significa apenas acreditar na sua morte e ressurreição. Porque crer em Jesus tem implicações muito mais sérias do que saber, ter o discernimento, conhecimento, a aceitação de que Ele veio, morreu e ressuscitou. Crer em Jesus tem mais implicações do que isso. Envolve inclusive responsabilidades. Mas o que é a salvação? O que é ser salvo? O que é ter de Deus a salvação? Bem, é importante a gente entender Atos, vamos começar lendo Atos capítulo 17. Quando a gente fala de salvação, o que Deus entende por salvação? Qual é a visão de Deus a respeito da salvação por nós? Ou em nós? Atos 17, 28 diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A lógica da salvação é a existência, é existir. E a Bíblia diz que existimos nele, nos movemos nele, é em Cristo Jesus. Ele é a base, é o fundamento da nossa existência. Bem, isso é a salvação, e essa seria a lógica, ou é a lógica da salvação. Porém, é bom a gente lembrar que todo homem pecou, todo homem feriu o coração de Deus, todo homem desagradou a Deus, portanto todos pecaram, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, portanto todo homem deveria morrer. Morrer, o que significa morrer na Bíblia, você sabe? Morrer na Bíblia significa deixar de existir. Deixar de existir. Todo homem deveria deixar de existir. Porém, não deixamos de existir. Se nós não deixamos de existir, logicamente,
Deus já está trabalhando aí a redenção. Deus já começa a trabalhar em nós salvação, antes mesmo que tenhamos a consciência de redenção. Olha que coisa mais maravilhosa, porque às vezes a gente acha que a nossa salvação começa com a nossa consciência. Não, simplesmente somos tomados pela salvação. A salvação não começa a partir do momento em que eu entendo. A salvação começou antes mesmo de eu entender, porque Cristo morreu antes da fundação do mundo. Cristo já pagou o preço antes mesmo de você nascer. Ele já morreu pelos nossos pecados antes mesmo de virmos ao mundo. A redenção já aconteceu antes mesmo de existirmos. Olha que coisa fantástica. Para a gente não é difícil entender isso, porque nós nascemos nessa geração agora. E como nós nascemos agora, é fácil a gente entender cronologicamente que Cristo veio antes da gente, e Ele morreu pelos nossos pecados. Eu nunca tive ninguém me questionando isso. Como que Cristo pagou o preço pelo meu pecado se eu nasci depois? Ninguém nunca me perguntou isso, mas isso já aconteceu e nós temos a compreensão disso, de que o preço foi pago antes de eu existir. Isso para a gente é fácil de entender, né? Agora, imagine que isso não é apenas na vinda de Jesus, cronologicamente falando, ou seja, há 2000 anos atrás. Nós estamos falando de que Cristo morreu antes da fundação do mundo. O que eu estou dizendo com isso? É que quando Adão nasceu, quando Adão foi criado, quando ele veio à existência, a redenção já existia. Entende isso? Cristo já havia morrido por Adão. Então a redenção, ela não acontece como fruto do meu entendimento. Agora eu estou salvo porque agora eu tenho a consciência. Não é por causa da sua consciência. A salvação acontece porque Deus já moveu o seu coração em nosso favor antes da fundação do mundo. E a maior prova de que é Deus quem está movendo a salvação é que Ele nos possibilita continuar existindo mesmo que nós não mereçamos. Porque todo homem deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte, o que você está fazendo vivo aqui nessa noite? Você está vivo aqui nessa noite porque Deus já está providenciando para você salvação. Entende? Ele já está trabalhando redenção na humanidade. Então, irmãos, o que eu entendo a respeito do Evangelho do Reino de Deus é que todo ser humano, se ele respira, se ele vive, é porque ele é uma pessoa potencializada para a salvação. Deus o escolheu para ser salvo. Deus não o escolheu para a perdição. Por quê, pastor? Porque ele está vivo. Não deveria, mas está. E se ele está, é porque a redenção já está operando nele. Só que isso tem limite. Vocês estão conseguindo caminhar comigo na minha linha de raciocínio? Então vamos embora, vamos continuar. Tem dois aí que está conseguindo, então vamos embora. Romanos 3... versículo 10. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem não está, diga misericórdia. Então tá bom, então está todo mundo entendendo, né? Romanos 3,10 diz assim, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Quantos justos há na terra? Ele não está dizendo não houve justo, ele está dizendo não há justo, nenhum sequer. Não existe ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. O fato é que todo ser humano está obstruído para viver em comunhão com Deus.
viverem um relacionamento íntimo com Deus, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Porque a Bíblia continua dizendo no versículo 12, que todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. Quantos se extraviaram? Todos. Quem são esses todos? Eu e você. Todos nós nos extraviamos, estamos separados e não temos como buscar a Deus. Não temos. Ninguém aqui. Não há quem possa entender a Deus. Não há. Ninguém. É o que a Bíblia está dizendo. Então o que ele continua dizendo? Que bem, se nós estamos extraviados de Deus, se nós não servimos para Deus, não temos possibilidade de ter comunhão com Deus, então consequentemente não podemos nos tornar imagem de Deus. E se não podemos nos tornar imagem de Deus, porque somos distantes de Deus e somos inúteis, não buscamos a Deus, então nós nos tornamos inúteis. O que é inútil? É que perdeu a sua utilidade. Entende? Toda a humanidade perdeu a sua utilidade. Todo homem então passa a ser uma peça fora do tabuleiro. Não tem sentido. Nós não temos como seres humanos sentido de existência, porque todos os homens se extraviaram do caminho de Deus. Não há quem busque a Deus. A uma se fizeram inúteis. O que coloca todo mundo na mesma condição de condenação. Quando algo não serve para você, o que ele se torna? Lixo, não é verdade? Tudo que você não precisa, você não usa mais, o que você vai fazer? Joga fora. Não é isso? Você vai lá fazer um limpa na sua casa. Aí você vai encontrar aquela peça que você guardou para consertar aquele relógio que você ganhou em 1985. Olha, achei a peça. Já jogou o relógio fora porque não tinha achado a peça. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, né? Ter guardado um negócio para consertar e eu não achava mais, joguei fora o objeto. Depois que eu acho, eu falei, está aqui, agora já era. Não tem mais utilidade aquela peça, não tem mais utilidade aquele objeto. Todas as vezes que a gente faz um limpa na nossa casa, você vai mexer nas gavetas da casa, sempre você vai achar alguma coisa que já não serve mais, não é verdade? Aquela coisa inútil. Quando algo é inútil, ele se torna lixo. Quando é lixo, só serve para ser jogado fora. A Bíblia diz que como os homens pecaram, o pecado tornou o homem lixo. Entende isso? A gente não tem mais utilidade. Como seres humanos nos tornamos lixo. É o que diz Paulo no capítulo 3. E ele continua dizendo, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque todos pecaram. Mas mesmo sendo homem inútil, Deus poderia e deveria limpar a terra, tirando tudo que é inútil. Mas o que Deus vai fazer? Ao invés de jogar fora, Ele vai decidir consertar. E Deus vai agora consertar com uma função. A salvação significa conserto de vida, restauração de humanidade. Nós fomos chamados para ser seres humanos, porque até hoje a humanidade não sabe o que é ser humano. Por quê? Porque a humanidade é inútil, porque a humanidade peca, porque a humanidade não presta mais para Deus. Mas Deus então em Cristo Jesus decide consertar a humanidade. Algumas pessoas acham que o Evangelho é prisão, limites, é vida de limitações, mas não é não. Evangelho
é a única possibilidade real de se viver a humanidade plena, de ser um ser humano pleno. Então a gente viu esses textos aqui que falam sobre a nossa redenção. A redenção, a salvação nos fala da existência. Satanás, irmãos, algumas pessoas acham que Satanás tem uma ideia, tem um projeto de levantar um reino, o reino das trevas, né? Mas o propósito de Satanás não é levantar reino, porque Satanás não quer construir reino. Aliás, ele não quer construir nada, porque ele não sabe construir. A única coisa que Satanás sabe fazer é destruir. Então o que ele quer fazer, na verdade, não é levantar um reino para competir com o reino de Deus. Ele não quer levantar um império para competir com o reino de Deus. O que Satanás está querendo, na verdade, é destruir tudo que Deus construiu. E Satanás trabalha no sentido de destruir a criação. Ele não quer outra coisa. Ele não está querendo súditos, ele não está querendo pessoas que o sirvam, ele não está querendo levantar religiosos satanistas, ele não está muito preocupado com essas coisas. O que ele quer, veementemente, é destruir o que Deus criou. E é nisso que ele tem trabalhado. E como é que se pode destruir o que Deus criou? Ora, através do engano. Porque quando você engana, você está tirando a pessoa do propósito pelo qual ela foi criada. Então observe que quando a gente fala da queda, há um pensamento muito maquiavélico de Satanás para destruir a criação de Deus. E ele faz isso de uma forma muito sutil. Pode observar no próprio Éden, quando ele vai falar com Eva, quando há aquela conversa da serpente com Eva, como funciona essa conversa. A conversa funciona em um âmbito espiritual, em ser semelhante a Deus, em ter o mesmo conhecimento de Deus, conhecendo o bem e o mal, saber como Deus sabe. Ou seja, não há muito erro, vamos dizer assim, em pensar assim. A gente não canta aqui hoje, né? Hoje em dia a gente não canta música, eu quero ser como tu, não é? Há muito pecado em querer ser como Deus. Não há erro nisso, mas o problema é que Satanás queria que Eva, ou que o homem, fosse igual a Deus, como ele queria ser igual a Deus. Porque ele não queria ser igual a Deus no sentido de ser um adorador. Ele queria ser igual a Deus para competir com Deus. Ele queria ser igual a Deus em poder, em autoridade. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Esse foi o grande problema. Então o que nós temos aí desde o Éden é Satanás enganando, porque ele vai usar a sutileza da verdade para inserir a mentira. Eu costumo dizer que para uma mentira você não precisa falar 100% a mentira. Basta você colocar apenas 1% da mentira na verdade, que ela se torna uma mentira. Você não precisa inventar uma coisa, basta inserir uma mentira na verdade. Você maculou toda a verdade. 99% de verdade é mentira. Uma verdade, para ser plena, ela precisa ser contada 100%. Verdade só é verdade quando é dita 100%. Falar a verdade, viver a verdade, é viver o reino, as palavras de Jesus, viver a palavra de Deus 100% na nossa vida. Isso é muito sério. Não é verdade, irmãos? Porque quando nós dizemos que estamos no caminho da verdade, nós estamos dizendo que a palavra opera em nós 100%. Porque 99%, esse 1% é mentira. Dizer que eu sou filho de Deus, mas eu não vivo como filho de Deus, é mentira. Dizer que eu sou filho de Deus, mas eu pratico pecado, eu sou um praticante do pecado, por menor que seja, ou seja, apenas em uma área da minha vida. Não, isso aqui é uma coisa que é minha. É mentira, porque 1% é suficiente para nos condenar. Deus não quer que você seja
verdadeiro 99%. Deus quer que você seja verdadeiro 100%. Mas pastor, esse é um evangelho que Jesus quer que eu viva sem pecado? Exatamente. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmão, olha, coloca isso no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus, nessa noite. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se há obra do diabo na sua vida, não se conforme com isso não. Não pense você que é porque você é um ser humano, todo homem é pecador. Não, o homem não nasceu para ser pecador, ele é de teimoso que é, ele é de errado que está. Mas o homem, ele na sua natureza foi criado para ser semelhante ao Altíssimo. Então, querido, não aceite o pecado, não. Porque é o pecado que nos condena. E nós vamos vivendo, aceitando o pecado na nossa vida e caminhando com a fé em Cristo. Cremos em Cristo, mas eu aceito o pecado. Creio em Cristo, mas eu me conformo com o pecado. Quando nós caminhamos assim, conformados com o pecado, crendo em Cristo, conformados com o pecado, crendo em Cristo, nós estamos trilhando o caminho das trevas. Continuamos sendo inúteis, porque a salvação não é apenas Deus me levar para a glória do seu reino. Não é isso. Deus não está querendo apenas nos tirar das trevas, porque Ele pode fazer isso sem precisar de salvação. O que Deus quer, na verdade, é que nós tenhamos uma nova postura, uma nova vida, vivamos de uma forma diferente, transformados, conformes à imagem do seu Filho. É interessante que quando a gente vai ler o apóstolo Paulo dizendo em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando essa palavra, não vos conformeis, ela está dizendo, o original quer dizer o seguinte: não seja posto à forma de outro, ou à forma. Não esteja em uma outra forma. Que outra? A que não é a de Deus. Porque aí você deixa de ser humano e você se torna uma anomalia. Nós não fomos chamados para estar em outra forma, senão na forma de Deus. Não esteja em outra forma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que vocês não sejam postos em outras formas. Não fiquem conformados a uma vida que não é a imagem e a semelhança de Deus. Não fiquem se adequando a isso, achando que é isso aí. Não é não. Não é não. Deus te chamou para viver uma vida em plenitude. E essa vida em plenitude passa por uma vida de renúncia e submissão a Cristo Jesus. Entende isso, irmão? Então não se conforme. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Romanos capítulo 8, que nós não podemos nos conformar, como nós falamos aqui, Romanos capítulo 3, né? Que eu falei. E agora Romanos capítulo 8 vai dizer assim: mas para que nós sejamos o quê? Conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, essa palavra conforme, conformação, não é a mesma palavra, não vos conformeis, ou seja, não seja feito a uma outra forma, mas que nós sejamos a forma de Cristo Jesus. Para ser a forma de Cristo, eu tenho que me adequar às verdades de Jesus, né? Eu tenho que estar dado ao pensamento de Cristo Jesus, aos limites que Cristo me impõe, à vida de Cristo. Então, não pense que Satanás quer levantar aqui um império. Ele quer destruir a forma de Deus. Ele quer destruir o que Deus criou. Jesus disse que o ladrão, João capítulo 10, vem para matar, roubar e destruir. No primeiro momento, Jesus está falando para os fariseus isso.
Isso é uma palavra que ele vai aplicar aos fariseus. No primeiro momento é para isso. Mas Jesus também está fazendo uma aplicação a Satanás. Ele está usando a palavra que ele está dizendo aos fariseus. Ele está também trazendo uma revelação de um princípio satânico. Ele está falando que o ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. E ele diz: mas eu estou vindo para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Porque o propósito do ladrão é esse mesmo: matar, roubar, destruir. Embora seja uma palavra dita aos fariseus. A pergunta então que vai seguir é: vem cá, como é que Satanás tem poder para matar? Como é que ele vai fazer para matar, se somente Deus tem o poder da vida e da morte em suas mãos? Se ele mata, como ele pode matar se somente em Deus, ou somente Deus, tem o poder da vida e da morte em suas mãos? Bem, essa resposta, ela é simples. Porque Satanás realmente não pode matar o homem. Não diretamente. Mas ele faz, como ele faz para matar? Ele ensina os homens o caminho da transgressão. Eles ensinam os homens a transgredir a Deus. Porque ele sabe que o salário da transgressão é a morte. Então ele não mata diretamente, mas ele vai ensinar os homens o caminho da transgressão, incitar os homens o caminho da morte, levar os homens a cometer o seu próprio suicídio, porque morrer é ato de suicídio. Todo homem que peca, morre. Então, na verdade, não é Deus que está matando, somos nós que estamos suicidando, pelos nossos próprios atos, pelo nosso próprio pecado. Por isso, Deus vai intervir nessa situação de uma outra maneira. Ele vai nos dar uma opção, a única opção: Jesus. Porque Jesus é a vida, e Ele é a vida eterna. Nele está a vida eterna. Agora, todo o poder de morte, esse processo de destruição e morte, ele vai ser interrompido pela vida de Jesus Cristo. Entender e ser um discípulo de Jesus, ou como nós podemos dizer comumente, receber Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, significa deixar que o processo, a interrupção, a intervenção divina de vida, interrompa o processo de morte na nossa vida. Porque morte, nós já estamos nela. E mais, não só estamos no processo da morte, mas a Bíblia diz que nós já estamos condenados. Mas é Cristo que traz a vida. É Cristo que interrompe esse processo e nos faz viver. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você não precisa fazer nada para a morte. Todo homem já nasce nela. Todo homem já nasce condenado. Cristo vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, é bom a gente entender que Deus põe limite para a iniquidade, viu, gente? Não é pecar deliberadamente, opa, vou pecar, oba, não, Deus tem misericórdia, não, Deus tem limite. E Deus tem um limite, a gente vai aprender sobre esse limite no próprio Gênesis, com Noé. Noé, Deus vai botar um limite nesse negócio, porque a iniquidade está tamanha que Deus vai destruir a terra. Porque Deus não queria fazer isso, mas Ele vai fazer por causa da iniquidade dos homens, que acentuou-se grandemente. A gente vai ver isso ao longo da história. Algumas vezes Deus vai interromper de uma forma sobrenatural, matando de uma forma coletiva o povo, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, por causa do tamanho de iniquidade que os homens vão cometendo. E inclusive em Apocalipse está descrito isso também. A iniquidade vai crescendo de tal forma que vai chegar um momento em que Deus vai se encher. E aí Ele vai falar, agora não dá mais. Porque o homem extrapolou na morte, na iniquidade, e agora ele tem que morrer já. Porque ele já pecou o limite da minha paciência. E a gente vê isso acontecendo também na terra. Acontece no céu, aconteceu várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, mas também vai acontecer no final dos tempos em Apocalipse. Então é bom a gente entender isso, que a nossa vida, alheia à vida de Deus, provoca em Deus ira, acelera o processo, precipita a morte da nossa própria vida.
Então isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim que a nossa vida já está determinada, né? Ah, pastor, porque a Bíblia diz que os dias de Davi estão escritos. Muito bem, a Bíblia fala isso mesmo, que os dias de Davi estão escritos, mas os dias de Davi não estão determinados, são coisas diferentes. Por que os dias de Davi não estão determinados? Porque se os dias de Davi estivessem determinados, Deus era cúmplice com o que o Davi fez com Urias. Entendem? E Deus não foi cúmplice, porque Deus não é parceiro no pecado. Então Ele não determina os nossos dias, mas Ele escreve os nossos dias. Escrever os dias significa que Deus, quando criou você, Deus, junto com a criação, Ele te deu também um projeto. Ninguém aqui, gente, é solto, ninguém nasceu por nascer. Talvez você seja filho aqui de pais separados, de uma noite de aventura dos seus pais, e aí você fala assim, sou fruto do acaso. Não é não, porque quando você veio à existência, primeiro veio à existência pela vontade de Deus. Segundo, você está vivo hoje junto com um propósito que Deus tem estabelecido para você. Se há existência, há projeto, há propósito, seus dias estão escritos. Deus escreveu a sua vida. Você não é uma pessoa solta. Agora, será que você está vivendo o que está escrito, determinado, não determinado, mas escrito para a sua vida? Deus não determinou, mas Ele escreveu. Porque se está determinado, então Ele é cúmplice do nosso pecado. E não é assim que a coisa funciona. Deus não determinou os nossos dias, mas Ele escreveu os nossos dias. Os dias de Davi não estão determinados, não foram determinados, mas eles foram escritos. Então o fato de Deus saber tudo o que vai acontecer, não significa que Ele determinou, porque nós temos a ciência de que Deus sabe de todos os nossos dias. Significa mesmo que Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã, mas isso não significa que Ele determinou isso. Porque senão a gente vai se conformar falando, Senhor, é a tua vontade mesmo, porque é o Senhor que me levou para o pecado. E não é assim que a coisa funciona, né? É por isso que haverá o juízo final. Porque o juízo final, ele está dizendo que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Você é tão responsável pelo teu ato que haverá o juízo final. Deus vai chegar com o seu trono branco, vai julgar você e vai julgar a mim pelos nossos atos. Porque somos responsáveis pelo que fazemos. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Somos responsáveis pela nossa própria vida. Se não fosse assim, o Jesus não teria ensinado na sua oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por que venha o teu reino? Não é? Seja feita a tua... por que seja feita? Não está? Deus trabalha no coração do homem, Deus ministra o coração do homem e Deus tem um plano com o homem. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. O fato de existirmos, o fato de respirarmos, já é uma prova de que nascemos para sermos redimidos. Deus quer que todo homem seja redimido. Todo homem pecou, mas Deus quer que todo homem que pecou seja redimido, seja restaurado. Esse é o plano de Deus. Deus trabalha para isso. Por isso a igreja está na terra. Então, o primeiro significado que a gente tem é que o significado de salvação é que salvação é existência. Porque se a gente existe, é porque a gente tem uma possibilidade real da salvação. Satanás vai se opor a isso, porque ele é o nosso adversário. Satanás não é adversário de Deus. Satanás é o nosso adversário. Desculpem. O sacrifício de Jesus, então, na cruz, irmãos, vai possibilitar, de uma forma real, a nossa redenção. A gente só pode estar falando, eu só posso estar pregando essa mensagem aqui nessa noite. Essa mensagem só tem peso de credibilidade porque ela está endossada com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz do Calvário, tudo que eu estou falando para vocês aqui seria mera conjectura. Seria uma especulação. Mas não é uma especulação, é um fato. Por que é um fato?
porque ela tem o mesmo peso da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque ela está endossada pela morte de Jesus naquela cruz do Calvário. Jesus morreu e ressuscitou. Se Ele morreu e ressuscitou, é certo que a nossa salvação existe. Entendem isso? Se você entende, diga glória a Deus. O ato da salvação, queridos, também é uma experiência do bem. A gente não é salvo apenas para existir, mas também para experimentar e viver o bem. O bem. Deus, Ele vai concentrar em si toda a existência, mas também nele se concentra todo o bem. Satanás não quer criar rebeldes, mas ele quer destruir tudo. O desespero de Satanás foi que ele apostou na destruição de todas as coisas. E o maior desespero dele foi quando Deus não destruiu. Foi porque quando Jesus, que é o primogênito da criação, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Satanás viu que ali começou o processo de redenção e não de destruição. Que Deus não ia destruir a criação, mas que Ele iria redimi-la. Portanto, qualquer ato de destruição, ela vai contra o coração de Deus, a vontade de Deus. É por isso que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Porque o ímpio morrer ímpio significa que Satanás venceu naquela vida. E isso é uma criação indo para o inferno. Por isso, amados, se a gente começa a entender a salvação nessa ótica, a gente vai entender a seriedade que é vermos uma pessoa nas trevas. E a igreja tem que ser chata mesmo. A gente tem que ser chato. Ah não, esse chato vem aqui na minha casa ficar pregando Jesus. Tem que ser chato mesmo. Porque a gente não quer, a gente está falando de eternidade, gente. São pessoas que estão indo para o inferno, isso está ferindo o coração de Deus. Isso não está agradando a Deus. Às vezes a gente vai se conformando em ver os nossos queridos indo para o inferno, em ver a nossa sociedade indo para o inferno. A gente acha que Deus vai pregar o evangelho para ele, né? Ah, uma hora ele se converte, Deus vai fazer a obra. Ó, Deus já fez a obra. Quem tem que executar é você, meu irmão. Você acha que a pessoa vai se converter da noite para o dia lá com um anjo entrando no quarto dela, aparecendo uma luz bonita lá e dizendo, eu sou o seu Deus? Não vai não. Porque Deus escolheu você. Deus te fez filho do seu pai, te fez filho da sua mãe, te fez pai do seu filho, pai da sua filha, para você pregar o evangelho para ele, para ela. Ele te fez amigo do seu colega lá do serviço, da sua vizinhança. É para você pregar o evangelho para ele mesmo. Seja chato, porque você está trabalhando com vida eterna. Porque a mensagem do evangelho precisa chegar no coração dele e dela. Porque Deus está inconformado. Deus não quer destruir a sua criação. Não há prazer em Deus em ver um ímpio indo para o inferno. Não há alegria em Deus nisso. Não há prazer na morte do ímpio. O coração de Deus entristece quando o ímpio vai para o inferno, quando o ímpio morre. Mas há alegria de Deus quando um santo morre. Porque aí ele se plenaliza na presença de Deus. E isso é fantástico, porque Jesus vai falar, não, ele passa da morte para a vida. Irmãos, isso é sobrenatural. Por isso é importante a gente entender que Deus nos escolheu para experimentar a salvação e compartilhar a salvação. E isso é fazer o bem. Um dos problemas de Deus, ao decidir nos manter existindo, é o que Ele vai fazer com a nossa maldade. Porque para manter a gente existindo, Ele precisava resolver o problema do mal em nós. Então, porque quando nós rompemos com Deus, nós decidimos morrer. E decidimos ser maldosos. Agora Ele vai resolver isso de uma outra forma. Com qualidade de vida. E essa qualidade de vida é Deus nos emprestando a sua bondade.
Isso aí na teologia é chamado de atributos comunicáveis de Deus. A teologia chama isso de atributo comunicável de Deus. É quando você recebe de Deus emprestado a sua bondade. E todo ser humano tem boas atitudes. Por isso, ser bom não significa ser salvo. Porque a gente tem a mania de achar que as pessoas boas são salvas. Mas aquela pessoa é tão boa. Deus emprestou a sua bondade para todo homem. Todo homem pode praticar o bem. Todo homem pode praticá-lo, independente de ser salvo ou não. Porque Deus é misericordioso em compartilhar a sua bondade com a humanidade. Mas isso não significa que é salvo. A salvação, ela necessariamente envolve os atributos comunicáveis de Deus, mas também envolve a vida plena de Deus em mim. Então eu tenho que viver o bem, mas eu não posso viver o bem em partes. Eu preciso viver o bem em plenitude. Porque tem gente que é boa com a esposa, mas não é bom com o filho. É bom com o amigo, mas não é bom com a esposa, com o esposo. E nós fomos chamados para ser bons em todas as coisas. Pode ser bom com os amigos, pode ser bom com a família, mas não é bom com Deus. E Deus quer que nós sejamos bons em todas as coisas. É interessante quando a gente vai ver os humanistas na história, como, por exemplo, Rousseau. Eles vão tentar explicar, os humanistas vão tentar explicar a origem da maldade na Terra. Porque os humanistas defendem que todo homem é bom. Todo homem é bom. A humanidade é boa. Só que, por exemplo, Rousseau vai dizer que a sociedade civilizada foi a causa do mal. Quando o homem era selvagem, quando o homem estava nos primórdios, era primitivo, ele amava mais. À medida que o homem vai se civilizando e se aglomerando, aí a maldade vai se proliferando. Essa é a explicação de Rousseau para o mal. Mas eu gosto muito do Chesterton. Inclusive tem um livro que eu até aconselho vocês lerem, a Ortodoxia, que Chesterton vai falar o contrário. Ele tem uma visão bíblica da maldade. Ele vai dizer o seguinte, que o homem, na verdade, a sociedade, os homens, a humanidade não é boa, ela é má. Agora nós não precisamos explicar a origem da maldade, porque a maldade já está em nós. O que a gente precisa é entender o bem. É no bem que nós precisamos nos concentrar para entender, porque o bem não está em nós. E ele está pautado no que Paulo está dizendo, que todos somos inúteis diante de Deus, porque todos pecamos. Mas Deus quer estabelecer o bem. De onde vem o bem então? Aí é que vem. Porque o bem, ele se estabelece em quem? Em Cristo, que é a fonte de todas as coisas. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu estou abrindo a porta para que todo bem venha a agir a partir de mim, abençoando o mundo. E a igreja foi chamada não para experimentar o bem, mas para viver o bem e transmitir aos outros. Experimentar e transmitir. Então nós saímos do estado de rebelião para um estado de adoração. A gente não sai do estado de rebelião para um estado de submissão. Quem faz isso são os islãs, né? Porque islamismo, inclusive a palavra islã significa submissão. Eles acham que saem de uma situação de rebeldia para uma situação de submissão. E por isso, o Islã, Deus manda, a gente obedece e pronto, acabou. Só que na verdade, nós, Igreja de Jesus, nós saímos do estado de rebelião para o estado de adoração. Por quê? Qual é a diferença? É porque nós não apenas reconhecemos que Deus manda e a gente obedece. Mais do que isso, nós fomos chamados e reconhecemos arbitrariamente que Deus é não apenas o que manda, mas Ele tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso nós o adoramos. Não apenas nos submetemos a Ele, mas o adoramos. Ele é o Senhor da glória. Aleluia. Então, queridos, essa é a nossa condição. Nós reconhecemos a sua honra, reconhecemos a sua glória e o direito que Ele tem sobre todas as coisas. Por isso,
todas as vezes que a gente se reúne, como nessa noite, por exemplo, é bom a gente entender que fazemos isso como sacerdotes. É um direito sacerdotal dos filhos de Deus reunir-se para a gente apresentar a criação diante do Senhor. Olha a seriedade de um culto como esse nessa noite. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos representando a criação de Deus. Você representa a criação. Eu estou representando a criação, porque nós viemos do pó da terra, fomos criados por Deus, estamos representando Adão. E como seres humanos criados, como criação, nós temos toda a legalidade e representatividade para chegar diante de Deus e falar: Senhor, como criação, estamos aqui para dizer que a criação está se regenerando, está sendo restaurada, a começar em mim. Por isso estamos reunidos aqui, para dizer que a partir de nós, toda a terra verá a glória do Senhor. Estar presente num culto como esse, é assumirmos a nossa função sacerdotal, é apresentarmos a terra diante de Deus. Nós estamos apresentando a criação diante do Senhor. O Senhor olha para nós nessa noite e fala assim: eu não vou destruir a terra, porque há filhos meus reunidos, restaurados à imagem e semelhança do meu Filho Jesus. Por isso Jesus vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente, porque é relação sacerdotal. Agora é tão interessante isso, essa questão de relação com Deus, de adoração, que a Bíblia diz que a glória do Senhor enche toda a terra. E para concluir, eu quero fechar com essa reflexão. A glória do Senhor enche toda a terra. Se você observar lá em Crônicas, vamos abrir nesse texto para a gente... Em 2 Crônicas, capítulo 7... diz o seguinte, o versículo 1 fala assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Olha aí, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Porque a glória do Senhor, irmãos, Ele enche toda a terra. Assumimos a nossa função sacerdotal, a gente tem que assumi-la mediante o discernimento de que Deus cede espaço para nós. Deus está cedendo espaço para nós. Por quê? Porque a sua glória enche toda a terra. Quando a gente vê aqui, por exemplo, a glória do Senhor enchendo o templo, os sacerdotes nem podiam entrar. Porque quando Deus enche o local com a sua glória, o homem, espirra. Porque o homem não consegue estar onde a glória do Senhor está. Entende isso? Se nós podemos nessa noite realizar um culto aqui, cantar aqui música sertaneja, né? Cantar um louvor, dar testemunho, recolher oferta, pregar. Se nós podemos fazer isso, é porque Deus cedeu espaço para fazermos. Ele está presente aqui. Mas a sua glória em plenitude não, porque a gente não ia nem conseguir estar presente aqui se Ele estivesse presente com a sua glória totalmente. Entendem isso? Então Ele vai fazer o seguinte, Ele fala: bem, eu quero os meus filhos reunidos lá. Ele vai ceder espaço para a gente. Deus cede espaço para que a gente possa estar reunidos. Por isso, nós podemos aqui aproveitar o tempo, adorando o seu nome, cantando, falando, pregando aqui. E nós precisamos aprender a fazer isso, resumindo o nosso tempo, aproveitando bem o tempo. Quando nós nos reunimos e quando nós celebramos o nome do Senhor, nós precisamos fazê-lo com todo o nosso coração. Então, para concluir, o que é salvação? Salvação, tudo isso que eu falei, vai culminar em uma coisa: dedicação de coração. Quando nós fazemos isso, o nosso sacerdócio se torna significativo. A nossa vida passa a ter sentido para Deus. Por isso, irmãos, não ofereça a Deus um culto baseado em vontades, baseado em
modismos. Faça um culto racional a Deus, sabendo que Deus cedeu espaço para nós nessa noite para fazermos da melhor forma possível, porque Ele está presente. E quando nós falamos isso, nós estamos falando da forma do culto. Eu estou falando do seu culto a Deus, da sua adoração a Deus, de como você está recebendo a palavra de Deus nessa noite, de como você está decidindo crer nessa noite na palavra de Deus, de como você está decidindo viver para a glória de Deus, porque Deus está cedendo espaço para você, porque Ele está olhando para você. Deus ama você. Vamos ficar em pé e vamos orar?